Está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Todos os finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E olha, hoje um programa diferente, porque eu quero que você entenda de uma vez por todas que investir na Bolsa de Valores é para qualquer um, com qualquer dinheiro e em qualquer tempo. Claro que com informação, com orientação correta, mas sim, é para todo mundo. E como que eu vou te convencer disso? Bom, nada melhor do que mostrar um bom exemplo. Por isso, eu resolvi convidar hoje aqui um investidor bem conhecido de muitos que já estão nessa jornada e que começou do nada, com muito afinco e com determinação. Mas talvez você ainda não o conheça. Ele investe há 17 anos, começou com 27, quando ainda vendia ovos na feira. E foi com uma conversa com um cliente fiel que ele resolveu transformar a realidade em que vivia. Bom, quem vai contar isso é ele mesmo. Está comigo aqui no estúdio o empresário e investidor William Wohlers. William, muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos aí. Eu queria agradecer desde já a você, Fabiana, por ter trazido essa generosidade. E agradecer também ao Grupo Bandeirantes por essa gravação e trazer realmente, fazer a disseminação dessas informações que são muito importantes, fazer com que as pessoas realmente, a pessoa simples, ela saiba que ela pode também adentrar o mercado de capitais, né? Isso é muito importante porque tem gente que ainda pensa que não tem dinheiro suficiente para entrar na Bolsa de Valores. E a história do Will é bem peculiar porque, como eu disse aí no comecinho, ele trabalhava vendendo ovos na feira. Sim. Desde pequenininho, desde criança, né, Will? Desde criança, sim. E foi me dada uma oportunidade pelo meu pai, quando eu tinha 14, 15 anos. E eu tive 3 pontos, né, de feira, que a gente chama. Mariporã, Franco da Rocha, Caeiras e Atibaia. Tinha 4 pontos. Grande São Paulo aqui. Sim. E num desses pontos, que era Mariporã, uma feira que a gente fazia no sábado, eu tinha um ilustre cliente que sempre passava por lá. Eu, na primeira vez, eu achava que era um advogado. Sempre. A gente conversava 15, 20 minutos. E eu via o interesse dele com o meu modo de fazer as coisas, que já era peculiar, já era diferente. No meu modo de entender, vender ovos não era uma coisa assim, tão simplista. Então eu fazia algumas modificações que ficaram assim, muito evidentes para ele, entendeu? Tinha um tino meio empresário, sim, talvez, ele percebeu isso, sim, em você? Um tino empreendedor, vamos dizer, né? Então a gente foi se aproximando e ele ficou em torno de 4 anos, 5 anos ali, e conversa todo dia, sábado, no mesmo horário. Eu guardava as compras dele, ele ficava 40 minutos. Eu chamava ele apenas de Seu Luiz. Eu achava que era um grande advogado. Ninguém assim o reconhecia na feira, então isso deixava ele bem mais confortável. Eu era o único feirante que realmente conversava mais tempo com ele, porque a gente pegou uma certa empatia, né? E aí, anos depois, né, fui descobrir quem era o Seu Luiz. Era Luiz Barsi Filho, o maior CPF investidor da Bolsa de Valores. Quando você fala, é que eu tô de blusa comprida, mas eu tô toda arrepiada, porque essa história é muito emocionante. O Luiz Barsi, como o Will tá dizendo, é o maior investidor brasileiro vivo da Bolsa de Valores. Sim. E que tem, assim, todo um conhecimento sobre o tópico. Tá aí a fotinho do Will com ele, vários encontros, né? Sim. São muitos e muitos anos, né, sim, Will? Mas o que ele te falou? Eu sei que teve uma frase que ele te disse um dia que fez você despertar o seu lado investidor. Como foi essa virada na sua vida? Então, durante assim, 1 ano, ele foi me testando, né, para ver se eu tinha algum tipo de leitura fora daquilo que eu fazia. E eu gostava de ler sobre economia e alguns outros assuntos. Eu comprava o antigo Valor Econômico, né, que tinha até um outro nome, uma outra conotação. Era um jornal muito caro, mas eu gostava de ler. E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o seu Luiz falou: ó, William, você vai vender ovos pro resto da vida? Daí eu falei: seu Luiz, é uma coisa que eu gosto muito e eu não tenho outra atividade no momento que me faça feliz. Isso aqui me faz feliz. Daí ele falou: você conhece a Bolsa de Valores? Daí eu falei: olha, eu já ouvi falar, mas não conheço a Bolsa de Valores. No outro sábado, no sábado seguinte, ele me trouxe um cadastro, uma ficha de cadastro da corretora Elite, tá? Naquela época era cadastro de papel e tal, e eu levei essa ficha, eu tenho essa ficha guardada comigo, em branco.
Você não preencheu. Por isso que eu falo que o investidor, quando ele vai começar, ele vai precisar realmente se ater aos detalhes da vida. As pessoas que estão ali com ele, querendo lhe guiar para um caminho melhor, que é o caminho dos passivos, entendeu? E aí eu fui estudar, e depois que eu fui estudar, eu não havia descoberto que ele era o Luiz Barsi Filho. Mesmo ele dando a ficha da Elite e falando de Bolsa de Valores, para mim ele era o seu Luiz. Ele era aquele advogado que você imaginava. Sim. A antiga Bovespa, ela fazia alguns cursos na época, e eu fui fazer um deles. Eu estava sentado e aí um slide me chamou a atenção. Falei, meu, o que o seu Luiz está fazendo aqui, né? E eu até tinha um moço do meu lado. Falei, meu, eu conheço ele, é meu cliente. Você não conhece nada, que isso? É o maior investidor da Bolsa de Valores. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus. Nessa hora que você entendeu, Sim. isso semanas depois Sim. ele ter te dado o cartão Sim. lá da corretora, anos depois. Anos. E ele continuou sendo seu cliente. E aí a gente, nesse meio tempo, às vezes o destino ele prega peças, mas ele, se você não se ater a isso, isso acaba evaporando na sua mente. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me abrem um caminho, né? E eu fiquei com isso na cabeça há muitos anos. A feira mudou de lugar e a gente se afastou, porque ele não ia mais. Aí quando eu descobri, aí foi o pontapé inicial em dezembro de 2002 para mim começar os meus aportes e começar a trilhar esse caminho, que é um caminho assim que não é fácil, mas realmente todo mundo pode. Gente, a gente não está falando de trade, tá? A gente está Não. falando sobre investimento em ações, ficar sócio de empresas sólidas. E o Will vai explicar um pouquinho melhor que tipo de estratégia é essa que ele usa. Mas antes da estratégia, com quantos reais você começou? O primeiro aporte na Bolsa de Valores? Foi R$ 400. Foi. E eu lembro até o ativo que eu comprei, até falei para você. Comprei uma Itaúsa a 29 centavos, dia 10 de dezembro de 2002. 29 centavos Itaúsa. Isso. Nesse começo de ano, a gente não vai cravar um valor, porque a gente está gravando e isso aí Sim, vai mais sim, para frente. sim. Mas chegou até a 11 e pouco com aquela questão do coronavírus. Sim, sim, sim. Mas uma média de 12 reais uma ação hoje, O preço Will? justo dela hoje, com todos os ativos que compõem a Itaúsa, é em torno de R$ 16. 16. Tá, Então, preço justo. então, eu acho que eu comprei um pouquinho abaixo, Opa. com a orientação do meu Então, mentor, né? Porque então. agora eu tenho um mentor também, né? O Will Wallers. Meu, a maior emoção que eu tive é essa que você teve aí com relação aos dividendos. Sim. E o quanto eu tento movimentar o comportamento do investidor. Você tá tendo esse exemplo, você está vendo como que é as coisas, como é difícil. Sim, tem que ter muito brio, muito sangue frio e ao mesmo tempo muita informação para entender o que está acontecendo. Sem dúvida. Né? Numa hora de chacoalhar assim. Mas vamos por partes, vamos Sim. falar dessa estratégia. Essas ações, você deu o exemplo da Itaúsa, 29 centavos lá em 2002, Sim. mas com certeza você ainda tem aquela primeira ação que você comprou na Itaúsa. Tenho, não, eu compro para ficar, não para fazer especulação nem negociar. Perfeito. Porque eu penso da seguinte maneira. Por exemplo, mesmo com todos os efeitos do coronavírus, né, que fez com que a gente tivesse oportunidades de liquidação, que os preços caem muito. Mas o Banco Itaú não deixa de ganhar, entendeu? As empresas não deixam de vender, entendeu? A gente continua usando iluminação, Exato, saneamento básico, tudo funcionando, né, Will? Energia, tudo continua acontecendo. E essa é a oportunidade de você entrar e comprar mais barato. Só que é muito difícil colocar esse mindset na cabeça do brasileiro em si. Porque ele é imediatista, ele quer para ontem o resultado. E o resultado ele vai começar a acontecer com uma década de investimento. Comprar para ser sócio. Entendeu? Comprar para ser sócio, comprar, guardar e receber os dividendos. Nem o patrimônio, no caso, ele significa muito no final das contas. O patrimônio ele vai estar de lado, mas o que é mais importante é o passivo que vai dar. Passivos são os dividendos. E os dividendos que você vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida com o passar do tempo.
Para quem está ainda se ambientando com essa história, os dividendos são a distribuição dos lucros. Exatamente. Que aquela empresa faz de tempos em tempos, depende da empresa, a cada 3 meses, 6 meses, mês a mês, anual, depende da empresa que você comprou o papel. Então, esses lucros entram na sua conta corrente da corretora e você pode, que foi o caso do Will, muitas e muitas vezes, replicar. Reinvestir. Reinvestir. Se eu fosse assim alinhar duas coisas importantes para o investidor iniciante, trazer dinheiro de fora é o quê? Você começa com, por exemplo, o investidor consegue aportar meio salário mínimo, são R$500. Primeiro ano, R$500, bonitinho, e vai replicando, porque são centavos no começo. Sim. Para esse investidor que está começando com pouco, é pouco. O dividendo vem pouquinho também. E aí, o comportamento vai ser muito importante nessa hora. Mas não só o comportamento. Quando ele fazer o 13º mês, ele dá uma atualização para esse aporte. Ele ir para R$600, era o que eu fazia. Quando eu vi que a coisa era uma coisa séria e que eu mesmo, na minha incipiência, eu não conseguia ter vários funcionários e ser um cara empreendedor dessa maneira. Eu poderia empreender na Bolsa de Valores, ser sócio desses ativos, sem precisar fazer nada. E os resultados viriam da mesma maneira. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender ovos no atacado e esses 400 foi para 4.000 no segundo ano. Não vai conseguir. Tem gente que não vai conseguir. Mas se você começar a fazer 400, depois ir para 500, depois para 700 e todo ano fazendo uma atualização, você vai fazer com que os juros compostos trabalhem ao seu favor. Porque os dividendos reaplicados vão engordando o bolo. O Will falou uma coisa importante, trazer dinheiro para dentro. O que significa isso? Separar uma parte do seu salário, uma porcentagem, para você todos os meses aplicar com disciplina e aí é o pulo do gato na minha visão, fazer renda extra. É assim que a gente engorda o bolo, trazendo de fora, para que os juros compostos multiplique esse bolo, né, mês a mês, até você chegar numa independência financeira. E até é um gatilho mental, Fabiana. Até você tá já pronta para ter esse gatilho. Quando você tem esse gatilho, é uma coisa tão assim próspera, porque você começa a produzir mais, a sua energia traz mais trabalho e você tem um comportamento totalmente diferente com relação a consumo e com relação a tudo na sua vida. Porque, assim, no meu modo de entender, quando eu passo a informação do investidor, há outras coisas que são muito importantes. O comportamento desse investidor, como ele vai trazer dinheiro novo e de onde vem esse dinheiro também. Entendeu? É uma coisa assim que, poxa, William, você está fazendo com que as coisas tenham uma dificuldade? Não, eu não estou sendo politicamente correto. Mas é muito importante a gente nunca deixar de ser ético e moral, porque isso só ajuda no transcorrer de tudo isso daí, entendeu? Quer dizer, se você tem um objetivo de ter a sua liberdade financeira, vale a pena você suar um pouquinho a camisa a mais nessa fase bem produtiva da vida. Você começou com 27 anos. Melhor fase da minha vida. Eu comecei só 10 anos depois do Will, mas quem sabe um dia eu chego lá, né, Will? Porque vai chegar. Dá tempo, né? Acho que quando a gente tem o longo prazo em nosso favor, se você colocar 10 anos para frente, 20 anos, 30 anos para frente, funciona muito bem. Então, dá para começar em qualquer idade. E abre-se em portas, assim, que a gente acha que estava fechada. Assim, coisas assim que acontecem, caem muitos trabalhos a mais. E isso porque você está pronto, porque você tem uma esperança de uma qualidade melhor, prosperidade através do mercado de capitais. Você só vai vencer se você se tornar sócio de boas empresas, ter um estudo avançado, né? Saber avaliar para que no tempo de volatilidade você tenha segurança. Porque isso que é o problema. As pessoas saem comprando tudo. E também nós tivemos a montanha russa, que acho que a gente vai falar um pouquinho dela no segundo bloco, né? Sim. Porque é isso, as pessoas às vezes compram
sem olhar preço, né? Porque querem comprar, tem que avaliar exatamente os Sim, ativos que você está sim. usando. E eu achei muito interessante, você falou uma coisa da disciplina, do hábito. É muito difícil no começo, né? E depois que você adquire o hábito de separar um valor para investir, realmente na hora de fazer uma compra supérflua ou de gastar o seu dinheiro à toa, você pensa duas vezes, ai, quantas ações daquela empresa que eu já sou sócia. Sapatos, e os sapatos? Nos sapatos, gente, quando eu olho uma loja de sapato, eu penso, não, isso aqui dá para comprar um monte de ação da empresa X. É óbvio que a gente não precisa deixar de viver a vida hoje. Sim. Né? Eu acho isso muito importante de ser colocado. As pessoas que têm dificuldade para economizar dinheiro e investir, fala muito sobre isso. Ah, mas eu trabalho tanto, eu não vou ter as coisas que eu quero. Sim, com planejamento você vai conseguir investir e usar o dinheiro hoje também. Parte, né, do valor. Eu penso da seguinte maneira, tudo tem que ter tempo de validade, tá? Eu vou falar para você que não, mas eu tive uma dificuldade assim na questão de usufruir mesmo. Porque quando você começa a caminhada, quando começa do zero, você nunca pensa que você vai chegar onde você chegou. Entendeu? Então tudo é novo para você. Você vê que aquilo, nossa, olha, eu consegui. E você está num país como o Brasil, que você tem pessoas que não têm condição de nada. Eu vejo isso todos os dias na minha loja. Te faz pensar, eu preciso continuar. Mas eu venho mudando também essa dinâmica, porque é importante para o investidor saber também a hora de realmente usufruir, fazer uma bela viagem, porque você está fazendo bem para a economia, você está fazendo bem para outras pessoas, a benfeitoria da compra, do consumo. Sim, a circulação dos valores. Sim. A troca de mãos, que é tão importante para a nossa economia girar. Isso é muito legal. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a história do Will Wohlers. É um pouquinho mais de estratégia, como ele levou esses anos todos aí de investidor e o que ele tem feito hoje como estratégia de investimento. Eu volto daqui a pouquinho, até já. O Dinheiro em Foco está de volta hoje contando a história do empresário e investidor William Wohlers, que começou a investir na Bolsa de Valores aos 27 anos, depois de um encontro meio místico, meio mágico com Luiz Barsi, que é o maior investidor brasileiro da Bolsa. E o Will tem aí 17 anos investindo. Exato. Começou lá trabalhando como comerciante na feira. É o feirante. Tem aí as imagens do Will na barraca dele, isso faz bastante tempo já. Faz. E agora esse nome do Rei dos Ovos aí é um nome que até hoje o pessoal te chama assim lá em Atibaia, não é, Will? Quando eu entrei, quando eu comecei a aparecer, e eu não queria, tá? Isso. E eu até, as pessoas falam, William, por que não aparece? Porque a sua história é uma história, sabe, é um exemplo. Porque eu sou muito, assim, a minha questão é que eu sou muito raso, sou muito ético, eu gosto de falar direto. Sim. Então, às vezes as pessoas não entendem muito bem. Aí quando eu comecei a aparecer, Rei dos Ovos, o cara quer sustentar. Daí até você explicar que o Rei dos Ovos é só uma marca. Claro. Eu sou uma pessoa muito simples. Sim. Que eu sou uma pessoa que é do tostão em tostão, gente. Eu sou igual a todos vocês aqui. Eu quero dar oportunidade para que vocês também cheguem, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito acessível, entendeu? Isso é muito legal, porque você não perdeu a sua essência de trabalhador. Sim. Você começou a trabalhar com 7 anos. Sim. Você até hoje tem a sua loja funcionando. Você ele ainda trabalha vendendo os ovos, a matéria-prima original lá do passado. Mas a profecia de Luiz Barsi, digamos assim, se realizou. Ele continua vendendo ovos, mas ele também é investidor. Sim. Você teve que ter muita constância nesses 17 anos e muito brio para poder passar pelas crises e se manter ainda acreditando na Bolsa de Valores. Por que é tão difícil para a maioria das pessoas ter esse sangue mais frio e esperar as coisas acontecerem? Olha, em determinado tempo, até foi um amigo do seu Luiz, e até o seu Luiz falava muito da questão do foco. A questão de você, quando aportar, esquecer. E daquele tempo também, a gente não tinha o fluxo de notícias que a gente tem e poder ver o home broker toda hora. Entendeu? Na palma da mão, tá ali. agora é digital. Olha, subiu, desceu. Não tinha essa emoção. Tá? Então, eu fazia minhas coisas trabalhando, eu ganhava o meu dinheiro e eu aportava. E para você saber, até o meu irmão tá aqui de prova. Ninguém da família sabia que fazia aportes na Bolsa de Valores. Uau, você não quis contar. Não. Com 10 anos e meio, quando eu atingi a primeira meta estabelecida por mim,
Aí que eles ficaram meio que sabendo da situação. Mas aí que até minha mãe falou, poxa, por isso então que você trabalhava tanto, a gente não sabia para onde ia o dinheiro, né? Quer dizer, ela viu o dinheiro entrando, mas não Sim, sabia onde estava. Que ele não sim. compra carro, não troca de casa. Quer dizer, Não. está vivendo uma vida normal. Normal, exatamente, sempre. Você pode falar qual era a sua primeira meta? 1 milhão. 1 milhão. E levou 10 anos E meio. e meio para você chegar em 1 milhão. 125 meses. Foi uma coisa que até testou um pouco o meu comportamento emocional também, porque como a gente olhava, aí sim, olhava o home broker, aí um dia estava 960, outro dia estava 980, outro dia caía de novo. Aí o dia que eu falei, não, eu não vou olhar mais, aí passou um mês, aí eu já tinha ultrapassado a meta. E, gente, não se atém a meta de 1 milhão. Eu acho isso, assim, hoje eu vejo mais experiente que é uma bobagem. O que vai importar é a acumulação de papéis que você vai ter, o número de papéis que você vai ter de boas companhias que vão te gerar o yield e o dividendo que vai sustentar a sua vida lá na frente, entendeu? Não a cifra é importante? Sim, importante porque ela é eterna. Eterna por quê, William? Eterna porque você passa para os seus entes. Quando você, por exemplo, vai daqui para outra dimensão, aquilo fica para os parentes. Como herança. E aí eles vão saber fazer o que for melhor para eles, entendeu? Eu penso até nisso, na questão da eternidade que dá o mercado de capitais. Eu acho que é um dos únicos investimentos que dá essa abertura para a pessoa. O que eu estou entendendo? Que você tem um patrimônio hoje bem consolidado, Sim. que continua te gerando dividendos. Sim. Ou seja, não precisa mexer no valor, no bolo Não. de valor. Ele pode apenas usufruir, viajar e fazer as coisas da vida com os valores Que entram. dos dividendos que entram. Então, vamos falar uma coisa importante aqui. Numa época de crise, quando as ações caem de valor, as ações não desaparecem da sua carteira. E isso é o pulo do gato. Se você tem 1.000 cotas de uma empresa e essas 1.000 cotas, cada uma custa R$10 e simplesmente o preço dessa cota cai para R$5 numa crise, por exemplo, um coronavírus, você continua tendo as 1.000 cotas, só que elas estão valendo 5. Ai, Fabiana, perdi valor. Perdeu ali nesse momento, mas esse valor vai voltar, porque você continua tendo 1.000 cotas. Exato. Isso é uma coisa muito importante de ficar em mente. Nessa questão do coronavírus, a gente viu as ações balançarem, eu vi a minha carteira balançar, mas eu penso, o meu número de cotas está intacto, porque eu não vendi nenhuma cota e nenhuma ação. Isso é muito importante em momento de crise, entender que eu tenho o bolo, mesmo que o valor dele diminua um pouquinho, depois isso com o tempo vai voltando. E também a questão da oportunidade, né, Fabiana? Quando chega no 5, você compra 2 por 1. Né? Isso é outra coisa. Você compra 2 papéis e faz o 10 que era o seu preço inicial. Você acaba baixando o seu preço médio também, entendeu? Tem essa questão. E você tem um mindset que pouca gente tem, Fabiana, por isso que a gente traz a informação e tem que fazer essa disseminação disso, porque é importante. As pessoas acham que vão perder. Muita gente saiu. O pessoal entrou no bull market e a hora que deu problema com o coronavírus, o pessoal começou a sair das questões. 2019 foi muito bom para entrar, é o que o Will está dizendo. Teve um bull market, teve uma chance muito grande de comprar. Todo mundo meio que surfou nessa onda de ganhar, né, Will? Gente imediata, gente que queria comprar por um X e vender por Y, né? Tem isso também. Aproveitou essa oportunidade, porque estava em alta mesmo. Mas ninguém pensou em ser sócio. E quem pensou em ser sócio ficou que nem a gente. Eu mesmo, eu fiquei muito líquido. Nos últimos meses de 2019, eu não comprei nada. Eu só fui juntando dinheiro. A gente sabia que tinha esse acerto, né? Esse acerto que é normal no começo de 2020. Não veio. O acerto da economia, você diz? Não, o acerto dos papéis. É porque ele subiu muito. Ele chegou até 119 mil. Ok. E a gente estava esperando o índice vir para 112 mil para dar a oportunidade de a gente comprar um pouco mais barato. Certo. Porque quando você avalia um ativo e ele está com um preço muito, muito esticado, é ruim para você. Mesmo numa performance que você vai para o longo prazo, você perde um pouco de performance, entendeu? Então, saber comprar na hora certa também é uma dica de ouro, entendeu? O preço importa sempre, porque no consumo normal, você não vai comprar uma água e pagar
R$ 20, vai. Não, num copinho de água não, nem Então, pensar. então é mais ou menos igual no mercado de capitais. Você tem que avaliar, vai ter que ter a margem de segurança que você quer pagar no ativo e pagar um preço bacana. Se puder, liquidado. Isso é bem legal. Então, estava muito esticado no Sim, final do ano. sim. Você continuou separando o seu valor mensal de aporte. Se você vai fazer isso a partir de agora, todo mês separar um pouquinho. Isso. Enquanto não tiver a oportunidade de fazer a compra do papel, segura ali num rendimento, um CDB com CDI de liquidez diária. Sim, 100%. Né? Que você pode tirar no mesmo dia, ou até um Tesouro Selic, demora um pouco mais para tirar, acho que é um dia a mais, mas também serve para você não perder este valor. Oportunidade. E quando vier a oportunidade, você resgata e compra. Sim, e a liquidação também, né? Na hora que até a gente estava comentando isso na sexta-feira, a liquidação é 2 dias. Você não perde a oportunidade. Você vai lá e compra. Daqui 2 dias vai cobrar da sua conta, entendeu? E tem outras questões que é corretagem zero. Então, sabe, tá tudo se abrindo para esse investidor iniciante. Só que esse investidor iniciante, ele tem que obter conhecimento e comprar coisas que lhe deixam confortáveis, entendeu? São mais de 400 opções na B3 para você comprar, de todos os setores diversos, entendeu? Mas como eu sei, aí é uma coisa que é importante falar. Quais são as ações ou as empresas que pagam dividendo? Quem está vendo a gente aqui está entendendo que vai comprar papéis, por exemplo, seguindo a linha de raciocínio e estratégia do Will, que tem a ver com recebimento de dividendos. Exato. Como eu sei qual empresa paga dividendo? Isso as empresas informam? É possível encontrar isso online facilmente? Sim, muito fácil, entendeu? Tem alguns sites aí, que nem Meus Dividendos e outros sites. Mas as empresas, é importante essa pergunta, porque empresas que são consolidadas, que não precisa colocar mais dinheiro e recebe, que nem o setor das elétricas, o setor de saneamento, o setor dos bancos, que pagam muito bem. Se você quer começar, comece estudando esses 3 setores, porque a questão das empresas perenes vai mudar muito por causa da tecnologia, da maneira da gente consumir, entendeu? A perenidade, ela muda ao longo do tempo. Então, antes... Hoje mais rápido. Mais rápido, exatamente. Então, o que são empresas perenes? Empresas que têm uma sobrevida muito grande ao longo do tempo, que vão perdurar ao longo dos anos. Né? Exemplo, a Klabin. Ela tem mais de 120 anos, é uma empresa sensacional, uma empresa que paga bons dividendos, sempre pagou. A Taesa também, entendeu? Então tem várias empresas nesse segmento, mas a partir de agora vai mudar muita coisa. Não nessas, mas talvez algumas empresas que eram perenes vão sofrer um pouco mais. Porque a atualização também das empresas está sendo muito mais rápida, entendeu? Vai mudando o perfil, vai mudando a forma de você entregar um serviço, vai mudando o consumo, né, de nós como consumidores, então isso também influencia bastante na empresa. É muito importante focar que, como o Will falou, em 2019 teve um bull market, então teve uma esticada, uma subida forte. A gente está no começo do ano ainda, né, pós-coronavírus, sentindo agora uma queda, ainda está chacoalhando bem. Nessa hora, não vende e se tiver chance, compra mais barato. Exatamente. Isso daí, os grandes desastres do mercado de capitais nos ensinam o quê? Quem está líquido e consegue comprar os papéis com desconto, sai muito melhor da crise. E quem vende, porque as pessoas realmente, quem vende não tem o conhecimento suficiente e às vezes o comportamento suficiente para estar no mercado de capitais. Esse, infelizmente, ele vai sair, vai falar mal do mercado, porque você tem que culpar alguém ou alguma coisa. Claro, a culpa nunca é da escolha que eu fiz, é sempre do ambiente que não é propício. Isso é muito ruim. E o fluxo de notícias hoje é muito grande e tem gente que faz o dever de casa certo, que é passar a coisa certa. Porque renda variável, gente, varia. E isso também tem risco, tem muito risco. Entendeu? Porque o William vendia ovo, ficou milionário. Eu também passei por fases complicadíssimas. Mas eu tenho certeza que se você for estudar, realmente, tem gente que já está assim, no lucro de conseguir guardar um pouco do dinheiro para investir.
Verdade. Entendeu? Sim. E com a renda fixa dessa maneira, que está se desenhando, logo, logo a gente vai ter juros mais baixos por um período muito longo, a gente vai ter que migrar para a renda variável. E claro, gente, a gente não está falando de colocar todo o seu patrimônio. O Will investe basicamente em ações né, que pagam dividendos, mas você tem uma parte da sua carteira em renda fixa, certo? Mesmo com os juros estando baixos. Tenho. Tanto que, né, quando eu vejo que eu faço a avaliação dos ativos e vejo que eles estão esticados, eu seguro um CDI quietinho, tal. Caiu mais dividendos, deixo na conta da corretora, vai juntando. A hora que vem uma situação como essa, como a gente perdeu 100 mil no índice, vão para 98 mil, as tradicionais, realmente elas te dão dividendos de mais de 2 dígitos. Isso é fantástico nos dias de hoje. Sim, com certeza. Você tem várias empresas. E isso é outra coisa que a gente não falou ainda, mas é importante. Sim. Você tem. Posso perguntar quantas empresas você tem na sua carteira hoje? Porque muito se fala de diversificação, mas quanto de diversificação é bom? O Buffett fala que a gente diversifica demais, não sabe o que está fazendo, né? Hoje eu tenho 34 ativos. Eu não recomendo a ninguém que está começando ter esse número de ativos. Tá. Eu até falei para Fabiana com relação a isso. Sim. Porque hoje o controle das coisas é diferente. É que eu fui comprando muitas oportunidades. Claro. Tanto que os resultados ano a ano de performance da minha carteira são muito bons. Certo. São muito próximos de quem tem uma carteira com menos ativos. Então, eu comprei certo no momento certo. E você também, claro, sempre se informando. Sim. E obviamente, estudando. Imagino que ao longo da sua carreira de investidor, digamos assim, você também teve que vender ou se desfez de alguma coisa porque passou não ser mais interessante. Sim. Tudo isso não é assim, ok, buy and hold, compre e fica, mas você está olhando as notícias, está conversando com especialistas, está vendo as researches que o pessoal das casas de análise mandam. Isso é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. E tem outra questão também. Para o iniciante, o bom é não acompanhar tanto. Fazer o seu aporte e esquecer um pouco. Porque senão vira uma diversão, vira um parque de diversão, o mercado de capitais. Ele não é. Ele lidar com o seu dinheiro. Então você pode, você pode perder muito com relação a isso e depois não recupera, entendeu? Sim. É isso que é o problema. No começo tem que ter foco, estudar, achar uma margem de performance para o ativo que você vai aportar, comprar e acabou. Com conforto, com tranquilidade, escolher, diversifica entre 2, 3 papéis, exato. Vai sentindo, vem aí um coronavírus, uma greve de caminhoneiro e tudo mais, segura na mão de quem está investindo com você, né, Will? Sem dúvida. Porque isso, com certeza, no longo prazo, a gente sempre brinca que a linha da renda variável, ela sobe ao longo dos anos. Sim. Mas ela não sobe reta, ela sobe caindo e descendo e vai subindo. Então, no fim das contas, dá lucro no longo prazo e dá um conforto maior no longo prazo. É que nem a lista que eu passei para você dos grandes problemas que nós tivemos mundiais no mercado de capitais. Em alguns casos aí 180 dias, 200 dias aí para recuperação, para plena recuperação, tá? Então a gente vai ter esse novo ciclo de novo, é uma oportunidade sim, para quem já está, as pessoas já sabem que é uma grande oportunidade. Para você que está iniciando, vai estudar, vai obter conhecimento, realmente é uma chance de ouro de você obter uma renda passiva através do mercado de capitais. E o Will está aqui, é prova viva e continua aportando e agora usufruindo cada vez mais, embora continue trabalhando lá na loja dele. O nosso tempo é tão curtinho, mas foi tão bom conversar com você, te trazer aqui para que as pessoas possam de fato entender que qualquer um pode. E é um prazer muito grande para mim estar com você aqui, não só dentro da TV, mas também nos bastidores conversando, porque eu aprendo muito, gente, assim, busquem as informações, porque tem muita gente boa por aí também ajudando outros, como eu que também estou começando a investir, né, Will? A questão da responsabilidade, né? Eu agradeço desde já essa acolhida, né? Aqui e é muito importante passar para essas pessoas que elas podem realmente, mas sabe, eu acho que a gente tem que filtrar realmente as notícias, aonde você está obtendo as notícias, ver se essas pessoas realmente elas querem o bem de vocês. Tanto que você sabe que a gente tem o canal, né? O Seguindo os Passos do Rei. No YouTube, dá para olhar lá e também ter outras informações. Semanalmente tem as lives. Eu trato todos os investidores pelo nome. Eles não são números para mim. Eles são gente
que o dinheiro deles é tão importante para mim quanto, sabe, o meu próprio dinheiro. Por isso que você é esse cara tão fera. Te agradeço mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Dinheiro em Foco de hoje especial, falando um pouquinho da história do Will Wohlers. Muito obrigada por acompanhar. Semana que vem tem mais sobre investimento aqui no Band News. Tchau.